Iniciando mais um episódio do nosso podcast. Você já ouviu falar que atividade física faz muito bem para a nossa saúde e é um dos principais motivos pelo qual uma pessoa consegue ter uma longevidade. Hoje nós vamos receber uma pessoa que é referência nessa área aqui em São José do Rio Preto. Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu espero que ao longo desse episódio a gente consiga trazer a importância do seu trabalho e conscientizar as pessoas, as que ainda não fazem, ter essa mudança de consciência hoje. Legal, obrigada, Rodrigo. Mônica, para a gente começar, eu quero que você se apresente, né? Fala um pouquinho dessa sua experiência, né? O que fez você chegar até aqui, o que fez você seguir por esse caminho hoje como personal trainer e hoje, né, à frente de uma academia, né, voltada principalmente para uma questão de dores, né, que vocês trabalham muito isso de forma específica. Então, conta para nós um pouquinho dessa jornada da Mônica. Bom, primeiro, não sei, bom dia, boa noite. Mas vamos lá. Eu sou paciente crônica, né, desde os 10 anos de idade, aí eu vim com um diagnóstico primeiro de retocolite ulcerativa, depois veio de espondilite anquilosante, que são doenças reumáticas, elas estão relacionadas aí a uma inflamação, primeiro inflamação no intestino, mas ela pode ter sintomas em outros tecidos, então veio esse combo, e mais adiante veio a fibromialgia também para completar isso daí. E por muito tempo, até nessa época eu queria ser médica e tudo, porque eu passava muito tempo ali no hospital, né, internada, enfim. E só que com essa história, em algum momento eu falei, não quero ficar dentro de hospital, não. Talvez por estar, né, do lado do paciente ali, né, um ambiente muito frio. Falei, acho que não é por aí que eu vou querer seguir. E também, assim, por mais que eu tomasse a medicação, por mais que eu fizesse os tratamentos que eles me indicavam, né, eu passava mais tempo em crise do que em remissão. Eu passava muito mais tempo doente do que bem. Então, assim, poxa, novinha e não tinha muita expectativa de futuro, né? Assim, uma vida profissional, uma vida, né, familiar. Como é que eu ia fazer, né? Quando eu crescesse, será que eu seria dependente a vida inteira? Então, meus questionamentos eram esses. Só que um dia eu fui para academia, que eu era muito, muito magrinha, assim, até por conta da doença inflamatória, né? Então, aquele olhar, assim, de doente, de magrinha, também não tinha muito amigo, porque eu vivia no hospital, então, meio isolada, né? E ali eu comecei a ter amigos, eu comecei a fazer amizade, eu comecei a encorpar. E eu percebi também que essas minhas crises, elas iam ficando cada vez menos intensas, elas duravam menos tempo, levava mais tempo entre uma crise e outra. E a gente está falando aí de 30 anos atrás, né? A informação, ela não era... Exato, não era tão rápido como é hoje. Mas, Mônica, em nenhum momento, nenhum desses profissionais que te atendiam teve esse olhar de realmente fazer você buscar uma atividade física naquele momento? O quanto isso poderia impactar de forma positiva nesse tratamento? Cara, naquela época, o que a gente tinha era o Cooper, aqui no Brasil, falando dos benefícios do cardio, né, do aeróbio, daquela corridinha, né? Sim. Do ponto de vista cardiorrespiratório. Mas não se tinha ainda muita consciência dos benefícios do exercício físico para todo o resto. Então, naquele momento, o que o médico, né, o que eles me passavam era psicoterapia, porque já se sabia o componente emocional e do estresse dessas doenças reumáticas, que a gente chamava antigamente de autoimune, hoje a gente chama de imunomediado, né? A gente vai mudando o entendimento das coisas, a gente vai trocando o nome delas, né? Mas naquela época, imagina, era um perigo, né? A gente tinha esse entendimento que o exercício ia fragilizar ainda mais, ia machucar. Eu me lembro quando eu falei para o médico, na época que eu ia fazer educação, porque eu entrei na academia, ele, pelo amor de Deus, não vai. Vou fazer educação física, pelo amor de Deus, não vai. Casei, vou fazer filho, pelo amor de Deus, não, teu corpo não vai aguentar. Então, tinha tudo isso, né? Hoje, a ciência já tem... Ainda bem que você não viu ele, né? Eu sou meio rebelde, sabe? Mas é isso, hoje a gente tem um entendimento, né? A ciência já, né? A literatura já é bem robusta em dizer o contrário, né?
E aí eu decidi, não quero mais ser médica. Eu quero ir por esse caminho, porque na minha vivência, na minha experiência, Tá. eu tive, né? Não abandonei o médico, tá, gente? Não abandonem seu médico, não deixem de tomar seu remédio por conta. Não façam Exatamente. isso. Brigo com a minha mãe por causa disso, inclusive, teimosa. Mas assim, eu só consegui, de fato, uma melhora significativa depois que eu incluí o exercício físico na minha vida. Tá. E é por isso que eu tô aqui. E depois você seguiu essa carreira, então, como personal trainer. Naquela época também, gente. Não era muito Personal falado sobre era um negócio isso. que estava nascendo, era só os artistas da Globo que tinha, né? Então eu comecei com as aulas coletivas, eu comecei ali também com a musculação, mas com o step, com jump, com bike, né? Tudo tem direito. Depois eu fui para essa parte mais holística, o pilates, o yoga, porque tudo isso me fazia bem. E eu queria Tá. passar o dia inteiro Tá. fazendo, né, o exercício o dia Que te inteiro. fazia Falei, muito já bem. que eu quero ficar bem, será que tem um jeito de eu ficar o tempo todo fazendo isso, né? E aí depois, à medida que o personal ele foi se popularizando, né, os meus próprios alunos dessas aulas todas que tinham esse perfil de dor, né, de limitação, de fragilidade, foram os minhas primeiras alunas, meus primeiros alunos de personal. Então, desde o meu primeiro aluno de personal, o perfil sempre foi esse, né? Essa questão de aliviar a dor e melhorar a saúde mesmo, não só falar em qualidade de vida de uma maneira subjetiva, né? Mas melhorar, sim, a força, melhorar as dores articulares, melhorar a qualidade do sono, né? Conseguir fazer coisas que antes não conseguia, né? Amarrar um tênis, às vezes entrar Dá e mais sair autonomia de um carro. para essa pessoa, né? Exato, perfeito. Ô, Mônica, e você ficou durante quanto tempo atuando nessa área até, de fato, inaugurar aquele espaço maravilhoso que vocês têm? Foram mais de 20 anos. 20 anos. É. Então, foi conhecimento de muita gente. Muita gente, muita gente. E assim, eu conheci, né, você já está falando da nossa academia, na Saldanha Marinho com a Badi Bacite, tá, gente? Musculação clínica. Foi um sonho que surgiu também já há pouco mais de 20 anos, porque eu comecei a faculdade de Educação Física aqui em Rio Preto, mas eu fui para São Paulo porque eu tinha passado na Biorritmo, ali trabalhei na Biorritmo, na Reebok, na Competition, aquelas academias grandes, né? E eu fui para lá. E aí eu estava fazendo um curso de extensão no INCOR, né, na Faculdade de Medicina da USP, ali, no Hospital das Clínicas. E ali em frente, lá na Teodoro Sampaio, tinha um estúdio que eu vi um senhorzinho entrando de cadeira de roda. Eu fiquei olhando, falei, tá escrito aqui, eu vi uns aparelhos de musculação, né, a vitrine, assim, negócio de vidro, e uma pessoa idosa, de cadeira de roda, entrando numa academia de musculação. Para mim era aquilo, né? E só dá para fazer, fiquei olhando. E aí eu fui xeretar, fui indo atrás, de repente, né, alguém ajuda, esse senhor sai da cadeira de roda e vai pro leg press. Falei, gente, o que é isso? Né? E aquilo ficou na minha cabeça, eu fui procurar saber, né? E aí eu vim entender, esse é o Instituto Biodelta, que o doutor José Maria Santarém, que eu já conhecia, que é um médico extremamente famoso aqui no Brasil, muito reconhecido, que ele usa a musculação como tratamento, como terapia. Então, ele é fisiatra, ele é reumato. E ele é um entusiasta da musculação. Ele foi atleta de fisiculturismo. Tá. Ele trouxe o fisiculturismo para o Brasil, assim, uma das primeiras pessoas. Ele foi presidente de algumas federações. Então, é super legal. Fui entendendo, né, o método que foi criado, professor lá na USP. Então, a metodologia, o equipamento, tudo isso foi lá dentro da Faculdade de Medicina da USP, que foi desenvolvido aí mais de 30 anos de história, com esse tipo de público. E eu falei, um dia... Aí você se viu totalmente impactada com aquilo que um dia te fez muito mal e você poderia sonhar em ajudar pessoas. Sim, muito...
impactante e muito à frente do tempo, né? Uma pessoa, se a gente já tinha essa dificuldade, né, lá atrás, a comunidade médica entender a importância e o benefício do exercício físico de modo geral, e ainda aquele entendimento de que a musculação, né, seria uma coisa de muito impacto ou muito intensa, e de repente hoje a gente vê que ela Sim. é o único tratamento que existe disponível para osteoporose, por exemplo. Né? Então, essa visão muito à frente do tempo me chamou muito a atenção, né? Isso a gente está falando de São Paulo. E aí eu fiquei, gente, um dia eu vou levar isso para Rio Preto, um dia eu vou conseguir, eu quero trazer isso para minha região. Quero esse pensamento, esse entendimento, eu quero poder usar esses recursos também, que eu tive tantos benefícios, né? Que outras pessoas que também tenham passado por essa história de dificuldade de diagnóstico, de tratamento sem sucesso, as pessoas que chegam na clínica e que chegam na consultoria online também, são pessoas que chegam desacreditadas, elas passaram... Já tentaram muitas coisas, não deram certo. Já estão cansadas, né? Já testaram várias coisas, já... Fala, poxa, né? Muitas vezes, isso aí não vira nada não, você tá mentindo pra mim. Fala, não, pera, vamos conversar, senta aqui, começa daqui, vamos de pouquinho, né? E aí a gente vai evoluindo. E qual que é o grande diferencial, só para ficar claro, da sua academia para uma academia convencional? Então, a primeira coisa é a metodologia, né? A gente é licenciado pela Biodelta, eles têm essa questão da licença, que além do treinamento que a gente recebe inicial, a gente tem esse acompanhamento constante com a equipe e com o próprio Dr. Zé Maria, né? Mas, para além disso, né, desse método todo pensado e protocolos específicos para fragilidades, sejam musculoesqueléticas, artrose, hérnia de disco, sarcopenia, osteoporose, quanto para questões neurológicas, então AVC, Alzheimer, Parkinson, né, as neuropatias, enfim, também as questões sistêmicas, né, que a gente chama da diabetes, ou cardiovasculares, o coração. Então, para tudo isso, a gente tem um protocolo específico, tanto de segurança quanto de eficiência para cada caso desse. E mais do que isso, o equipamento que a gente tem lá foi desenvolvido dentro desse laboratório de biomecânica, né? Pensando na acessibilidade, por exemplo, para conseguir chegar no exercício, né, na máquina, no equipamento, entrar, voltar, e ele conduzir o movimento da forma mais segura e mais eficiente possível, preservar a articulação, aumentar o esforço muscular. Pensando até, por exemplo, na tontura, né, na labirintite, nessas diferenças aí, oscilações de pressão, né, para o hipertenso. Então, tudo isso já foi desenvolvido, né, o equipamento, o espaço, né, o piso ali antiderrapante, a iluminação suficiente, né, para quem já tem alguma dificuldade da visão, o som já é mais baixo. Enfim, né? Não tem um monte de espelho, tem um ali só ali no banheiro. Não tem um monte de gente para revezar aparelho. Não, porque a gente trabalha com hora marcada. Legal, né? Legal. Então você escolhe, ou você tem o seu próprio personal, ou você passa pela avaliação, como a gente estava falando antes, né? A pessoa chega para o nosso avaliador, fisioterapeuta, a equipe é multidisciplinar. Então, ela passa pelo avaliador, leva os exames dela, a gente faz ali uma avaliação clínica minuciosa, entender quais as patologias, mas também o medo dessa pessoa, a história dessa pessoa, se ela já treinou, se ela não treinou, o que ela fez. A gente faz esse acompanhamento aí, a gente faz um monte de pergunta. Até porque quanto mais informações, melhor você vai poder conduzir ali o protocolo para aquela pessoa, né? Perfeito. E aí a gente faz alguns testes ali funcionais, teste de força, de flexibilidade, de equilíbrio, né? E por último, a antropometria, né? Que é ali o exame de composição corporal para no final, depois quando a gente for medir de novo, saber se engordou, se emagreceu, se perdeu gordura, se ganhou músculo, que a gente também quer isso, né? E aí a gente vai fazer a prescrição do treino extremamente personalizado. E aí você pode escolher, ou você faz o personal, ou você vai fazer o que a gente chama de musculação assistida, que é um personal compartilhado. Então, eu como coordenadora, vou fazer a sua ficha, e mesmo que você escolher pelo grupo, as tuas 3, 4 primeiras aulas vai ser com o fisioterapeuta ou pra professor você poder pegar titular. certinho.
que a gente faz todo o onboarding, a gente explica da máquina, a gente fala para que serve cada músculo, cada função, vai tirando dúvida. Muitas vezes a pessoa às vezes esquece alguma coisa ali na avaliação e a hora que vai fazer o exercício que dói, ela lembra. Então, essas primeiras aulas, elas servem para isso. Tá. E depois disso, ou ela continua com o personal, ou ela vai para esse grupo, que é no máximo 3 pessoas por profissional, Tá. para a gente ter realmente esse atendimento Mais exclusivo exato. para ela. Isso. E aí a gente faz ali, né, nesse primeiro momento, uma meta. Então, em 12 semanas, mais ou menos, que dá aí um prazo de 3 a 4 meses, a gente tem uma meta para cumprir de objetivo de melhora em algum desses testes que a gente fez, né? E aí passou, então, entre 3 e 4 meses, a gente faz a primeira reavaliação e compara Como a que estava? dor. A gente pergunta, por exemplo, onde dói? Aí você, meu ombro, de 1 a 10, dói quanto? Então, a gente está sempre referindo, entender a dor, a amplitude do movimento ou a limitação que a pessoa tem. Por conta disso que, assim, a partir dessa avaliação que você consegue potencializar mais um quadro para aquela pessoa de atividades, de exercícios, ou não, vamos fortalecer alguma outra parte, vamos dar atenção para mais alguma coisa em específico. Isso. Então você consegue, através dessa avaliação, personalizar ainda mais. Perfeito. Então a gente vai no sintoma, né, na queixa, a gente vai no diagnóstico que ela leva, então as pessoas levam diversos exames, desde o exame de sangue, o exame de imagem, para a gente avaliar ali também. Né? Os objetivos da pessoa a gente também leva em consideração, né? Então é tudo isso junto, né? Mais o resultado desses testes que a gente faz funcionais, que a gente chega nessa meta para cumprir. Maravilha. Ô Mônica, e como que você, particularmente, você avalia o cenário atual da saúde do adulto e do idoso brasileiro? Bom, aí eu trouxe uma cola, que eu vou falar aqui de número, gente, para número. Com certeza. Para isso que serve a cola, né? A gente tem aqui no Brasil essa prevalência, ó. A dor crônica, ela acomete em torno de 36% dos adultos brasileiros e em torno de 48% dos idosos brasileiros. Tá. As doenças crônicas não transmissíveis, que são essas doenças que a gente acredita que são do envelhecimento, mas na verdade não são, elas são doenças que acontecem por conta de estilo de vida. Principalmente o sedentarismo, ele é o grande responsável, que seria diabetes, pressão alta, a dislipidemia, que é o colesterol alto. Então, isso que a gente está falando, que são as doenças do envelhecimento, elas, na verdade, são doenças do sedentarismo. E elas são responsáveis por quase 75% das mortes aqui no Brasil, segundo OPAS em 2019. Ó. E aí, 47% dos adultos, então, tem mais do que uma dessas doenças. Sim. Então, não é uma só. A gente começa com esses combos que eu falei aí. Então, com esses números, como é que a gente está falando da saúde do brasileiro hoje em dia, né? Péssimo. Pois é. Pois é. E aí a gente precisa lembrar também que mais de 16% da população brasileira hoje tem mais de 60 anos. A gente está falando de mais de 22 milhões de pessoas, segundo o IBGE, em 2022. Tá. Então, a gente precisa se cuidar, né? Então, assim, quando você olha para esse cenário, você vê que realmente ainda tem muito que se trabalhar e as pessoas precisam se conscientizar disso. As doenças mudaram, né? Antigamente a gente estava preocupado com doenças infecciosas, né? Os vírus, as bactérias. A gente teve aí a pandemia para lembrar, né, de como era no século passado e lá para trás, essas questões das doenças, né? E como a medicina ela se desenvolveu pensando em tratar esse tipo de coisa, né? E hoje a gente tem uma qualidade de vida muito melhor, a gente dura muito mais tempo, né? Vive muito mais tempo. E quais são as doenças? Do que se morre hoje? É disso, diabetes, né? AVC, cardiopatia, né? O infarto. Tá. Então, não são mais as doenças infecciosas. A gente desenvolveu, né? Vacina, antibiótico, né? Então,
a medicina ela foi por muito tempo voltada para isso. Tá. Até falando um pouquinho sobre essas doenças crônicas não transmissíveis, como você mesmo disse, nós estamos falando de um problema crescente, Exato. né? O que está por trás desse aumento? Estilo de vida. Né? O sedentarismo cada vez mais aumenta, parece bobo, mas quando eu era criança, pelo menos na TV, eu tinha que levantar para trocar um botão. Mas aí, Mônica, deixa eu te perguntar até mesmo em relação a isso. Quando eu comecei a academia há uns 10, 15 anos atrás, eu não via tanta gente na academia como hoje. Perfeito. Tá, então eu vou te dar um outro dado. Tá, Desde que se começou a estudar o mercado fitness, tá. a gente fala que 4% da população é quem frequenta a academia. É muito pouco. 4% só? 4% só. E isso se manteve praticamente constante durante muito tempo. Aumentava o mercado porque a população aumenta, mas ficava ali em torno de 4%. O que aconteceu mundialmente? Eu vou repetir sobre a pandemia, né? Quando houve a situação, então, do Covid, que a gente começou a ter os grupos de risco. E quem era o grupo de risco? Idosos. Aí depois passaram para o pessoal que tinha As comorbidades. doenças, as comorbidades. Isso. Então, e aí o que se falou na mídia como prevenção? Atividade física. E aí você tem a sua resposta. Porque que, principalmente depois da pandemia, houve então esse ganho de consciência da população, né? E aí as pessoas que não estavam naqueles 4%, que são pessoas com aquele pensamento mesmo de atleta, né, de performance, gente que realmente já estava condicionado a ter essa disciplina, são aqueles 4%. E o resto da população, né? Como é que faz? Esse público que começou a chegar na academia, então, no pós-Covid, e muito carente de profissional especialista para cuidar. Nós até conversamos, teve um dia, até não sei se foi com você ou com o Luan, que eu falei justamente sobre isso, que assim, hoje, talvez eu esteja julgando, mas eu vejo que os donos de academia, eles estão vendo apenas números, né? E eles colocam profissionais lá que, estou conversando aqui, do jeito que estou, fico, você não sabe treinar, problema seu, paga um personal. Então, tem um colégio americano de esporte, de medicina do esporte, na verdade, e todo ano ele lança lá a tendência do mercado fitness para o ano seguinte, né? E o que está acontecendo como crescimento disso aí? As tecnologias vestíveis, né, que a gente chama, então esses controles que a gente tem, aquele anel agora, né, tem um monte de coisa que vai aferir sua frequência, que a gente faz aquela eu parei no relógio som. ainda, tem um anel já. Existe, gente, também não tem, não sei quanto custa, mas tem um monte de jogador de futebol aí usando. Mas começa a ter esse rastreio, né, da gente conseguir mais ou menos o que a gente faz lá. A gente afere a pressão sempre antes e depois do treino para ter esse controle. A pessoa pode vestir uma coisa dessa e ela já vai ter um relatório pronto para o médico dela. Tem algumas tecnologias que até numa situação de risco já chama emergência. Sim. A tecnologia para isso está cada vez maior, né? E uma outra tendência bem interessante é buscar o profissional, né? Realmente um profissional. Porque aqui no Brasil a gente tem a educação física como uma graduação, como um curso superior. Aqui no Brasil a gente é reconhecido, né, uma profissão regulamentada, né? Mas muitos lugares do mundo não, é um curso técnico, né? E aí a academia surgiu nesse contexto, né? Qualquer pessoa pode treinar sem supervisão nenhuma. E agora, né, eu trouxe esse dado para você para falar que é uma tendência. Então, a gente começar a olhar o profissional de educação física e o fisioterapeuta, né, os profissionais do movimento, para dar esse suporte, como a gente falou, para realmente ter uma análise, um raciocínio clínico e preparar. Não é só acompanhar o exercício e ver se está fazendo certo, como muita gente pensa, né? Mas é saber, por exemplo, o que é muito comum acontecer nesse público. Um dia tem uma crise de dor, eu não vou passar o mesmo treino. Né? Um dia pegou uma gripe,
É viável a sua pessoa treinar nesse dia? E quando ela voltar, ela vai fazer o treino que ela estava antes ou a gente vai ter que regredir alguns passos? Tá, entendi. Então, precisa ter esse olhar aí mais criterioso e não é que o dono da academia não esteja pensando nisso, mas realmente, enquanto modelo de negócio, talvez a gente comece a rever isso aí, né? Porque, gente, um treino genérico aí de TikTok, Hum, assim, eu ainda acho que é melhor treinar errado do que não treinar, né? O sedentarismo, ele é tá. pior do que não fazer nada. Mas ainda assim a gente corre risco, né? Sim, sim. Então, melhor buscar um profissional, procurar alguma coisa personalizada ou pelo menos algum tipo de direcionamento para a tua condição, né? Tá. Não vai uma senhorinha de 80 anos querer fazer o mesmo treino de um cara de Não 30. vai dar certo. Não vai dar. Maravilha. Ô, Mônica, quando nós falamos em estilo de vida, o que realmente faz diferença na prevenção dessas doenças que nós citamos? A gente falou muito do sedentarismo. Mas o que mais chama Que atenção... inclusive é considerado o novo tabaco da saúde, né? Exato, né? O sedentarismo, com toda certeza, hoje é o que mais mata. Tá. Mas a atividade física a gente chama de hábito satélite, né? Quando você coloca na tua rotina um momento lá do seu dia para treinar, você acaba melhorando outros hábitos também. Então, quando a gente fala em estilo de vida, não é só ter um movimento no teu dia, né? Uma atividade física. Vou aproveitar para lembrar, atividade física é uma coisa, exercício físico é outro. Qual que é a diferença? O exercício ele é programado e tem uma função, né? E está ali supervisionado. A atividade é qualquer coisa que você fizer. Tá. Essa que é a diferença. Mas o sono tem um poder fundamental aí. Como que está o nosso sono? Hoje a gente não tem tempo para dormir. E ninguém muitas vezes, de fato, dá importância para isso, né? Por exemplo, eu vejo muita gente que quer porque quer ganhar massa, mas para um bom ganho de massa é necessário um bom descanso também, né? Perfeito. Tempo de descanso e um sono profundo, um sono de qualidade. Você precisa atingir alguns estados profundos de sono para Tá. conseguir gerar o hormônio do crescimento, né? O GH que vai fazer crescer, por exemplo. Mas não é só isso. Para confusão mental, para o esquecimento, para o cognitivo, para a ansiedade, para a depressão. Não é à toa que na época que tinha o torturador não deixava a pessoa dormir, né? Uma pessoa em privação de sono, ela tem muita perda. Então, a gente não dorme porque não tem tempo para dormir, a gente não dorme porque está muito agitado, a gente não dorme porque está ansioso, porque está estressado, né? Então, o sono, ele é fundamental. E quando você faz atividade física, né, o exercício físico regular, normalmente você tende a regular o sono também, Tá. né? Uma outra coisa, a alimentação, que está bem envolvido. Hoje a gente come muito industrializado. Gente, o industrializado, ele tá cheio de aditivos ali que podem causar uma inflamação, que podem causar uma sensibilização do teu sistema nervoso e causar mais dor, né? Procura sempre, né, descascar mais do que desembalar, sempre que possível. E a última coisa, e não Gostei. menos importante, né, e isso os médicos já sabiam há 30 anos atrás, a questão do manejo do estresse. Né? De fato, quando a gente tem o estresse crônico, o tal do cortisol, que não é um vilão, mas ele tem que viver em ciclos. O cortisol, ele está aí por uma razão, para a gente estar desperto, para estar acordado, pronto para viver, pronto para brigar se precisar. Mas em algum momento do nosso dia, a gente tem que ser capaz de relaxar e desse cortisol abaixar. Então, se ele se mantém o tempo inteiro lá em cima, a gente começa a ter efeitos deletérios. Então, a ansiedade, a depressão, o estresse, a briga no trânsito, né? Eu brinco, o boleto que vem, né? De quem que você corre? É do leão? Não, é do boleto. Até uma hora que tem que lutar. Exatamente. Né? Então, são essas coisas, né? Os pilares da qualidade de vida, do estilo de vida para a gente conseguir ter saúde: sono, alimentação, manejo de estresse e a atividade física regular. Perfeito. Você costuma dizer que o que não mata, na verdade, o que mata não é a idade, mas é o estilo de vida, né? Perfeito. Explica para mim essa frase, como que ela pode ser aplicada
nessa longevidade ativa? A gente vê, às vezes, o idoso perdendo função, né? Vou traduzir isso aí. Sua mãe, sua tia, sua avó, seu tio, enfim, seu pai. Você começa a ver que ele vai andando cada vez mais devagar, por exemplo. O passo ficando mais curto. Começa a tropeçar em degrau, em tapete, né? Se você olhar com atenção, ele está arrastando o chinelinho ali. Se você não começa a estimular, daqui a pouco ele está com bengala. Depois ele está com andador, daqui a pouco é cadeirante, daqui a pouco está usando fralda, né? E aí a gente vai olhando para esse idoso fragilizado e vai tentando poupá-lo cada vez mais do movimento, porque, ai meu Deus, e se cair? Ai, né? A gente começa a colocar ele numa bolha. E na verdade a gente vai aumentando o risco, né? Afundando ele ainda mais. E quando essa pessoa começa a perder essa função de marcha, o que a gente precisa fazer? Fortalecer essa coxa para o joelho subir, né? A hora que vai andar, levantar a perna. Isso também com o tornozelo, começar a levantar o pé. Então, começa a estruturar de novo essa força. O core, né? O abdômen, ela conseguir se sustentar em pé. Se prestar atenção, um idoso, ele não senta. Ele mira ali a cadeira e se joga. Cai de uma vez. E para subir, mão aqui. E às vezes fica ensaiando um pêndulo para depois conseguir se levantar. Sim. Então, são sinais de perda de função que com a musculação, por exemplo, com o treinamento resistido, é muito fácil a gente conseguir recuperar isso. Então, o que mata não é a idade. E aí, por exemplo, numa questão dessa de uma pessoa que já está muito debilitada, ela consegue ter uma melhora significativa? Gente, sempre é tempo. A gente sempre consegue melhorar. Não pensa assim, tô muito velho para começar. Não tem mais jeito. A gente tem, né? Apareceu uma reportagem que fizeram lá na Matriz, em São Paulo. Uma senhora que completou 105 anos, cliente lá na Matriz. E ela é cliente desde os 85. Quer dizer, ela começou a praticar a musculação com 85 anos. Tá com 105, continua fazendo. Lúcida, claro que tem as limitações, né? Mas lúcida e independente, né? Então, acho que isso que é o mais importante. Todo mundo hoje já, acho que, acredita mais que vai passar dos 90 do que morrer antes. Sim. Mas qual que é a nossa preocupação? Será que eu vou preservar minha dignidade, minha função? Como é que eu vou estar lá no final? É verdade, isso daí que você falou, eu vejo muito as pessoas falando assim, eu quero viver. Mas ao mesmo tempo elas têm medo de, será que eu vou estar numa cama? Será que eu vou ter que dar trabalho? Será que eu vou perder totalmente minha autonomia? Os maiores medos, né? A fralda, né? A cadeira de roda e o Alzheimer, por exemplo, né? A demência. E, gente, já também está super comprovado a força, né? A circunferência da coxa, a força do quadríceps, diretamente relacionada à cognição, à preservação ali do cérebro, porque a gente descobriu há pouco tempo que o músculo, quando ele contrai, ele libera algumas substâncias, né, chamadas miocinas, que são fatores, inclusive, protetores para isso. Então, assim, mais um motivo, né, para praticar o exercício, principalmente o exercício resistido, que é a musculação, para ter esses benefícios. Perfeito. Outra pergunta que eu queria te fazer, que eu achei sensacional. Dor e envelhecimento, né, são faces do mesmo fenômeno. A perda do movimento e da autonomia. Como que nós podemos, de fato, quebrar esse ciclo? É assim, né? O medo do movimento. Existe uma coisa chamada cinesiofobia, que é muito comum em quem tem dor. Eu tô aqui, eu tô com dor. Eu não vou mexer, porque se eu mexer, dói mais. Né? Aí você fica... Vamos trazer uma questão de artrose, por exemplo, né? Joelho, que normalmente já tirou o menisco, né? Tá osso com osso, e aí a pessoa chega lá na academia e fala assim, eu não posso dobrar e esticar, porque quanto mais eu movimentar essa articulação, mais vai desgastar, né? O pensamento é esse. Aí você fala, poxa, né? Pera, não é bem por aí, vamos mudar um pouco a ideia. Uma porta rangendo, como é que você faz para resolver? Na hora que você mexe, ela faz aquele scratch, né, enferrujada ali. Você vai passar o lubrificante e vai fazer o quê para o lubrificante entrar?
Mexe, 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 e o óleo vai entrando ali. Sim. A lógica é a mesma, né? A articulação ela não é só osso e cartilagem e ligamento. Ela tem ali as bursas, ela tem líquido sinovial, ela tem, que é a água do joelho quando vaza, né? Então, a gente tem estruturas ali que precisam se lubrificar. Tá. Quando a gente começa o movimento, Ela automaticamente vai lubrificando. vai lubrificando. Então, é tudo como se faz. Você vai pegar e querer pegar um monte de peso e fazer na amplitude maior, sem antes lubrificar, não vai dar certo. Mas aos pouquinhos ali, você vai melhorando. Então, quando a gente fala que a dor e o envelhecimento são faces da mesma moeda, é porque existe, sim, você está vivo, você está usando, né, o teu corpo, Tá. e algum desgaste ele vai ter. Isso é natural. O que não é natural? É essa dor se estabelecer. A dor, ela existe mais ou menos, vamos falar em duas formas. A dor aguda, que é a dor com menos de 3 meses. Essa dor, ela tem um motivo, né? Você se machucou, alguma coisa aconteceu. O que é dor em princípio? Ela é um alarme. Ela não significa que você está realmente machucado. Por exemplo, isso aqui está muito quente. Eu vou me aproximando e eu sinto calor. Às vezes, Se você tocar... se você toca, às vezes você sente uma ardência ali, Tá. você tira a mão, passou. Então, não... Você acha que queimou, né? Mas foi só aquele aviso. Se você continuar com a mão ali, aí você sim, vai vai ter queimar. bolha e tal. Então, essa é a função da dor. Ela é um aviso, um alarme. Não vai por aí que tem problema. Não tá legal. Exato. Então, é para isso que ela serve. Se passou 3 meses, essa dor continua, ela muda de status. Aí não é mais aguda, é dor crônica. O que muda? Alguma coisa está mostrando para o seu sistema, para o seu corpo, para o seu cérebro, que esse risco ainda está aí. Pode ser que uma lesão realmente exista, vamos falar da artrose ali, tem alguma coisa mesmo machucando. Tá. Ou pode ser que você só está aumentando esse sinal. Por exemplo, não tem uma dor, já passou, mas o sinal continua, porque daí já vem o medo, já vem essa parte da ansiedade, do estresse, de comportamento, que você vai reforçando para esse sistema que ele tem que doer mesmo. Tá. E aí, o que é maravilhoso que o exercício faz? Ele modula esse sistema. Então, mesmo que exista a artrose, mesmo que exista a lesão, se aos poucos você vai mexendo, e explicando, não só para o seu consciente, né, para você, mas mostrando para o teu sistema que aquilo não é um risco, aquela lesão não é um perigo, ele começa a reduzir esse alarme. Então, a gente consegue melhorar a dor, mesmo que a artrose permaneça. Tá? Então, a gente vai fazendo uma modulação central da dor. A gente vai trabalhar com o neurônio, né, com a ligação do cérebro com o local da dor, aquele caminho ali. A gente vai criando analgésicos naturais, a gente vai explicando ali para o sistema que, ó, tudo bem, tá tudo certo, não precisa doer, já entendi, né? Vamos continuar a função, vamos continuar vivendo sem tanto desconforto. Então, isso é um dos fatores também do porquê o movimento é tão importante para o alívio da dor. Maravilha. Achei fantástica a tua explicação. E eu queria também que você falasse um pouquinho, né? Quais são os sinais de alerta, né? Que a dor deixou de ser pontual. Você já deu essa pincelada que quando a dor ele tá gritando, mas a gente não dá tanta atenção, né? E ela passou a ser uma condição crônica. E aí sim ela precisa de um tratamento multidisciplinar. Na verdade, assim, a gente tem que entender o diagnóstico, né? Então, toda dor ela é um aviso de um risco. Então, sentiu dor, né? Tem um sintoma, vai investigar, né? Uma enxaqueca pode ter milhões de motivos, né? Desde um risco de AVC, por exemplo, né? Mas depois de 3 meses aquilo ainda persiste, então talvez não seja só uma questão local, mas já entrou essa sensibilização central no esquema aí, né? Que aí acaba sendo uma neurodivergência, acaba sendo já um cérebro, né? Um sistema nervoso central que não está funcionando como deveria, do ponto de vista elétrico, do ponto de vista bioquímico, né? Então, a gente começa aí a ter algumas alterações nesse sistema, que o exercício físico ele é padrão ouro em modular isso aí. Mônica, você já ouviu dizer
aquela pessoa fala assim, já me acostumei com a dor, e aí naquela primeira sensação de dor a pessoa já toma um remédio que é automático, já virou automático. Ó, começou com a dor, já vai lá, pega o remédio, toma, Isso. Você tá abafando, né, tá o mascarando sistema. um Ela, em problema. princípio, tem um motivo para acontecer, né? Então, vamos supor que seja só mesmo a questão central desregulado. Você vai lá e coloca, né, uma medicação e mascara aquilo. O caminho da dor, vamos chamar assim, ele continua lá, né? O teu organismo está entendendo que você ainda está em risco. Você está anestesiado, né? Como se você tivesse sido sedado ali. Sim, Mas o risco, ele continua. Já o movimento, ele vai ensinar essa questão de sair da sensação do risco, né? tá. E é por isso que quanto mais ansioso também, mais dor, né? Quanto mais a gente tem medo, mais dor. E é por isso que existe o tal do efeito nocebo, que é o contrário do placebo. O placebo é quando você faz uma coisa e melhora, e não necessariamente foi por aquilo que Tá. melhorou. O nocebo é quando a gente dá essa ideia de que tudo pode piorar, e de fato piora, né? E nem foi por aquilo, né? Então, a gente tem também esse componente aí, mental, né? Da consciência, da intenção, que ela interfere sim. Por isso que é tão importante também esse fator emocional. Perfeito. Quando nós falamos em tratamento não farmacológico, do que nós estamos falando na prática? Quando a gente não está tomando o remédio, né? Tá. Então, assim, de novo, não estou falando para ninguém deixar o médico e o remédio, né? Exato. Mas, muitas vezes, a medicação ela não é suficiente. Pelo contrário, do mesmo jeito que você falou que a pessoa se acostuma com a dor, a gente tem os nossos receptores, né? No cérebro ali, a tendência é que a gente vai cada vez mais subindo a dose do remédio, aumentando, Tá. né, dose ou aumentando mais medicamentos para uma coisa que talvez com, sei lá, 500 miligramas de dipirona resolvia, agora você está o dia inteiro tomando remédio E não e tá juntando mais um monte de outra coisa, né? Então, o tratamento não farmacológico, a gente tem a nossa farmácia endógena, quer dizer, a gente consegue produzir com o nosso organismo mesmo analgésicos, substâncias anti-inflamatórias, a gente tem aí o nosso recurso interno, um monte de coisa para melhorar a nossa saúde. Então, quais são os recursos que a gente tem para produzir isso aí e regular tudo isso que a gente conversou até aqui? Aqueles pilares que a gente falou antes, o exercício físico, o manejo do estresse, o sono, a alimentação. Aí tem algumas outras coisas ali que a ASP e a EULAR é o Conselho, né, de Reumatologista na Europa, e a IASP é um instituto de estudo da dor nos Estados Unidos que preconiza, então, o padrão ouro para essas coisas, né? Para além de tudo que eu falei e da medicação, existe aí também já visto mesmo, né, pela ciência, então, o efeito, o dry needle, né, a acupuntura, as manipulações, tem um negócio chamado neuromodulação, que é um capacete, assim, que joga a frequência direto para o cérebro, o TNS, que é aquele do fisioterapeuta ali que faz analgesia. Então, a gente ainda pode Contar com outras. recorrer a algumas outras coisas. Tudo isso é procedimento não invasivo, né? E também não é farmacológico, para induzir a nossa própria produção, então, dessas substâncias. Você citou para mim hoje que sempre existe tempo para começar, né? Agora, como que de fato funciona isso daí que você vê em relação às pessoas? Que elas fala-se muito hoje sobre a longevidade. Perfeito. Só que o que a gente mais vê são as pessoas de meia idade falando. Como colocar isso cada vez mais na mente e na consciência dos mais novos, que hoje a gente tem também, por um outro lado, isso daqui que atrapalha muito, e como trazer isso para aquela pessoa também que ela já está numa idade mais avançada e que ela acha que não dá mais para fazer nada. Então, Rodrigo, assim, é esse trabalho de formiguinha que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? De educação, de consciência. Você me disse no começo, né? A gente está vendo uma quantidade maior de pessoas na academia. Eu te trouxe,
houve a pandemia e isso trouxe um aumento do nível de consciência, porque a imprensa, de modo geral, né, foi divulgada essa informação, né, de que o público ali mais fragilizado, né, quem era o público de risco e que mais morreu, né, e como fazer, então, para melhorar essas condições, e, né, então, é isso. A pessoa muito jovem, ela não tem uma noção, né, tão próxima da morte, é uma coisa que está muito, né, de doença, está muito distante. Não foi meu caso, como eu vivia doente lá novinha. Você já buscou mudar isso daí? Já mudei, porque até teve alguns episódios lá, tinha um padre que rezava para os doentes e eu já tinha feito a catequese. Eu achava que era extrema-unção, então eu achei que eu ia morrer. E precisei fazer aí essa reflexão já de novinha, né? Mas é uma coisa que não acontece com quem, né, normalmente é muito jovem. E aí é difícil para esse público muito mais novo ter esse essa grau de consciência, né? Mas para o pessoal assim da nossa idade, né, a gente já começa a ter certeza que a gente vai viver pelo menos aí 90, 100 anos. E de que forma que nós queremos viver, né? Exato, e a gente já sente, né, a diferença. Se eu quiser ir para balada, não vou, porque eu sei que no outro dia não vai dar certo, sabe? Então a gente já começa a perceber que as nossas funções, elas diminuíram, e a gente começa a ter essa preocupação maior, né? E para quem já chegou na terceira idade, às vezes pode pensar... já passou do tempo, deveria ter feito antes, né? Agora não tem mais jeito. E aí que eu falei, sempre tem jeito, em qualquer idade, você tem uma condição de melhorar. Em qualquer situação que você tiver, a gente consegue aliviar. Eu nunca estou aqui para prometer cura, eu acho que isso não é ético, mas uma melhora significativa a gente consegue em qualquer condição, em qualquer idade, sim. Através do exercício físico, seja com o profissional de educação física, seja com o fisioterapeuta. Tanto é que eles estão aí até, né, nas camas, ali nos leitos da UTI. E isso realmente melhora muito. Sim, maravilha. Mônica, quais são os conselhos que você daria para quem quer envelhecer com mais autonomia, menos dor e mais vitalidade? Ai, gente, treina comigo. Não, mas são de novo esses pilares, né? Se manter ativo é muito importante. Todo tipo de exercício é legal. Então chega muita gente ali na clínica e fala: o médico só liberou, por exemplo, a hidroginástica. A hidroginástica é bem interessante, mas ela não vai ajudar com a osteoporose, por exemplo. Né? Eu faço pilates. Pilates é um super exercício de resistência, mas você não vai ter tanto suporte em relação à força e em relação a ganho de massa muscular. Gente, ninguém fica gigante de uma hora para outra. Não se preocupe, não vá pensar, você que está em casa, né, que vai para academia e vai ficar com o braço enorme, toda musculosa. Quem dera fosse assim, seria fácil, né? Mas não é. O que a gente, né, tem gente que vem lá, pele e osso mesmo, vão ter um pouco de carne aí, né? Vão ter um pouco de... para ter onde espetar a agulha se precisar. Mas assim, comer bem, comer bastante proteína, pensar em, né, descascar mais do que desembalar, procurar ter um sono de qualidade, em quantidade suficiente, fazer exercício principalmente de resistência. Não precisa ser musculação lá na academia, gente. Exercício de resistência é vencer uma resistência. Né? É você conseguir fazer o movimento com alguma sobrecarga. Então, às vezes, o peso corporal, ele já é um exercício de resistência. Você pode fazer na sua casa, você pode ter acessórios, enfim. E o manejo de estresse, sempre. Porque cortisol alto o tempo inteiro, ele também causa osteoporose. Né? Então, é isso que eu tenho para dizer. A Mônica de hoje, olhando para aquela Mônica lá atrás, que estava com um monte de problema, o que ela falaria? Parabéns. Pela teimosia também, pela rebeldia. Pela rebeldia. Porque se eu tivesse acatado tudo que tinham me falado talvez você ali, nem estivesse aqui. Com certeza não. Não tinha perspectiva, sabe? Eu olhava para um futuro, achava que talvez não ia estar nem viva mais. E em paralelo a essa pergunta, do que você mais sente orgulho?
Caramba, não tava no script isso aí. É. Cara, eu acho que dessa garra, sabe? De não aceitar o Não se conformar, Mônica, eu vejo muito isso. Se você não se conformou com o que foi passado pra você, você correu atrás de Cara, buscar limitaram aquilo. a minha vida. Com 10 anos de idade, falaram, ó, você nunca vai poder ser mãe, né? A Teu escola eu corpo não mais vai faltava do aguentar. que ia, porque eu estava lá no hospital, então eu não achava nem que ia terminar o colegial. Eu não pensava realmente num vestibular, Tá. assim, a sério. Porque eu falava, eu não vou aguentar, eu não vou sobreviver. É muita dor, né? É uma coisa também que é muito comum eu escutar, né, no online e na academia. Mônica, pelo amor de Deus, eu não quero mais, né? A pessoa às vezes chora e fala, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu não consigo. Porque naquele momento de dor intensa, e essa dor passa um dia, passa outro, você fala, se a vida é isso, eu não quero. Sim. Né? Então, eu também tive esses momentos muito nova. E o que me entregavam como resposta era, é isso mesmo, então você não vai poder casar, você não vai poder ter filho, você não vai poder trabalhar, como é que eu vou trabalhar? Se um dia eu tô boa, outro dia eu não tô, como é que eu vou produzir? Né? E conviver com essa dor fortíssima, então, não. Né? Meus pais me levaram bibenzeiro, deram garrafada, fizeram, eu falo, né, com relação à religião, aceito todas, amo, reza por mim, quem quiser, na religião que for, porque isso também ajuda, Sim. né, nesse momento de desespero, mas foi essa não aceitação, essa busca, né, se esse caminho aqui não deu, vamos achar Sim. outro, se não tem outro, a gente faz outro, né? Não desistir, não se deixar abater, não se deixar vencer, né? E contrariei tudo isso e tô aqui conversando contigo. E hoje o que mais te inspira? As minhas pacientes. É muito, muito, muito legal ver o resultado, né? Às vezes uma sessão de treino, às vezes a pessoa que está lá há pouquíssimo tempo tem uma limitação severa e melhora, então tem uma aluna lá que ela, para colocar a mão no aparelho, ela tinha que fazer assim, né? E aí no segundo ou terceiro treino, ela fazia sozinha. Aí eu olhei, a gente estava com os monitores, os estagiários, faz de novo. E ela, né, eu esperando que ela fosse fazer assim, ela ia de novo. Eu, não, põe uma mão de cada vez. Agora vai. Falei, e esse ombro aí que ontem tava daquele jeito? Ela, nossa, pois é, tá vendo, né? Agora eu consigo. Então isso é todo dia, né? É muito bom. É muito bom. É a maior inspiração, a maior motivação, né? É ver esse impacto que a gente causa, né? A ideia de ter academia, a ideia de ter esse online, é poder mesmo impactar mais pessoas, porque no personal a gente fica muito restrito ali para aquele público, né? Então, hoje, saber que eu posso ajudar muito mais gente, diretamente ou através, né, da minha equipe, é muito bacana. E o resultado vem e é muito legal. Eu imagino, Mônica, porque eu falo assim, uma pessoa que ela tem qualquer dificuldade, ou que ela está sentindo alguma dor, algum desconforto, dela conseguir fazer algo e superar aquela limitação, deve ser muito gratificante. Principalmente eu falo isso com esse público mais velho, porque geralmente eu acredito que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo também aquela sensação de incapacidade, de não conseguir, de daqui a pouco eu vou estar sendo um estorvo para todo mundo. Então, assim, quando você consegue ainda ter essa autonomia e você busca essa melhora de algo que te atrapalhava, te trazia um certo empecilho, deve ser gratificante para eles e muito mais para você, né? A mudança de comportamento, ela é assim, visível. E você falou uma coisa que me toca muito, e eu também nessa época, né, que eu estava bastante limitada, também vi minha cabeça, a autoestima e a noção que a gente fala de autoeficácia ou do valor. Né? A gente vive numa sociedade que a gente coloca muito o nosso valor humano, né, pessoal, com a nossa utilidade. Sim. E aí, quando você se vê com muita dificuldade de fazer coisas assim do dia a dia, e vem esse tipo de pensamento que você falou,
né? Dela ser incapaz e além de não conseguir fazer, ainda depender de alguém, isso leva a um estado depressivo muito grande. Isso leva para uma autodesvalorização muito grande, né? Então, uma coisa também que é muito rápido de acontecer, muito visível e muito gratificante, parece que a pele das pessoas muda, sabe? O brilho no olhar muda, o sorriso. Aí, daqui a pouco mudou o corte de cabelo, daqui a pouco a roupa já está mais animada, a postura que estava, né, assim, pesada, vai ficando. E não é só força muscular, né? Mas a pessoa vai crescendo, vai ganhando Sim. espaço, assim, e chega de uma outra forma e fala: minha vida mudou. Ah, minha filha falou comigo e falou que não sabe o que aconteceu, mas está me achando diferente. São coisas assim, sutis, mas muda completamente o comportamento, o humor da pessoa, a visão dela, até o comportamento diante dos desafios, né? Porque ela vai recuperando a potência, né, de volta, entende que ainda é capaz, que tem muito a ser vivido. Sim. Com dignidade, com autonomia. E a gente vê isso todo dia. E eu vou te falar que é um motor, assim, que me move Pra você e continuar. toda a nossa equipe. Que legal. Bom, esse motor ele deve começar por você, né? Ah, eu sou apaixonada. É. E aí, eu falo assim, pela tua história. Sim! Que você não é apenas uma pessoa que tá lá pra ensinar, mas você é uma pessoa que passou por muita coisa. Então você é a prova viva disso. Nesse dia que eu falei que eu fui mal pra academia, eu chamei a equipe, eu falei: senta aqui, todo mundo. Eu falei: vamos fazer um estudo de caso, sou eu. Descreva o meu comportamento, a minha postura, a minha afeição, né? Entenda quando o nosso paciente chega de pouca conversa. Entenda que ele não quer barulho você falando na cabeça dele, ele tá chato. E o quanto que ele deve estar se forçando pra estar ali naquele dia. Porque seria muito mais fácil falar assim, hoje eu não vou. Essa pessoa matou um leão só para chegar lá. A gente não sabe o esforço que ela fez até estar ali. Então eu falo, gente, não leva para o coração um mau humor, uma rispidez. Às vezes é uma dificuldade, a pessoa está brigando ali com a dor dela, ela está com uma dificuldade imensa de se concentrar, não está nem ouvindo o que você está falando. Concordo. Porque então, foi um dia que me estudem, né? Não me peçam para treinar, não tenho a menor condição, mas olha a dificuldade que está meu movimento, olha como que está minha postura nesse dia, era as costas, né? Então eu ficava assim, eu ficava em pé, eu tinha que apoiar assim e ficar com o corpo para frente, porque eu não conseguia ficar assim, era impossível, né? Então, olhem para isso, tenham empatia com essa pessoa que chega aqui, porque uma pessoa com dor, é impossível ser simpático. É impossível você ficar sorrindo. É impossível você ficar dando assunto. Você só quer ficar quieto no teu canto, não fazer nada, né? Não vem me perguntar um monte de coisa. Não vem contar um monte de história. Eu só vou fazer aqui o que eu tenho que fazer. Né? Então, é bom ter esse entendimento também, né? De como lidar, né? E aí, às vezes, a pessoa chega nesse estado, terminou a sessão de treino, ela tá até... Exato, melhorou. Tá mais leve, Sim. né? A dor ali aliviou, né? E fala, é mágica? Eu falo, não, gente, não é feitiçaria, é tecnologia, né? Mas é isso, a gente consegue, em uma sessão de treino, liberar essas substâncias que a gente falou, Sim. que são os analgésicos naturais, consegue lá fazer a lubrificação entrar, então o estado geral realmente melhora. E aí o humor, a condição que ela chega e que ela sai, Perfeito. outra. Mônica, obrigado pela sua participação. Eu que Adorei agradeço. muito que você continue com essa garra, com essa força de levar essa conscientização para as pessoas, né? E que o teu espaço, que eu acredito muito que já é, mas que ele se torne cada vez mais um canal de qualidade de vida para todos que por ali entrarem. Que legal. Obrigada, Rodrigo. Parabéns, viu? Sucesso para nós. Que assim seja. E nós vamos ficando por aqui. E breve nós voltamos com mais histórias que elas merecem ser contadas. Porque hoje nós também estamos além da página. Um abraço e até a próxima.